Paz, meu amado, paz, minha amada, voltamos alguns minutos a mais com Deus. Eu adoro fazer isso, é um dos que eu mais gosto de fazer, são esses alguns minutos. Alguns falam que isso é demorado, 15 minutos, vídeos de 15 minutos, mas é porque eu gosto de comentar alguns livros da Bíblia e eu gosto de fazer isso, é algo que me dá prazer, poder mexer nas escrituras, trabalhar com elas, não é? E aprender cada vez mais, até porque a palavra de Deus se renova a cada manhã. Então Deus tem algo novo para mim, para você todo dia. Então é bom a gente dar uma olhada, estudar, burilar, garimpar essas pérolas da Bíblia para as nossas vidas, não é? E hoje eu vou falar justamente sobre a continuação do que nós paramos no vídeo passado, essa série de estudos sobre Colossenses, que eu já não sei se vai ter só 4 vídeos, deve ter mais, nós vamos um pouquinho mais a fundo aí em relação a isso, mas essa série de estudos de Colossenses é algo que enriquece muito a nossa fé, porque o centro dela talvez seja a pessoa de Jesus. É um tratado cristocêntrico, é um tratado cristológico, não é? Se você levar em consideração que os primeiros concílios da igreja, os primeiros encontros da igreja no Antigo Testamento, o concílio de Nicéia, o concílio de Constantinopla, o concílio da Calcedônia, foram concílios onde o tema principal foi a pessoa de Jesus. Essa carta de Paulo à igreja de Colossos, ela nos traz a exata medida da importância que Jesus tem na nossa vida e na vida da igreja como um todo, não é? A gente vinha falando nos vídeos anteriores da capacidade que Deus tem de ser Deus, ou seja, da sua relação com a divindade. A gente falou da relação de Jesus com a criação, ele como criador de todas as coisas. E aí me chama a atenção uma coisa interessante que eu esqueci de comentar nos vídeos anteriores, né? Você já reparou quando você lê Gênesis e a criação, que quando Deus está criando coisas, ele se dirige às coisas? Por exemplo, quando ele está criando o mar, ele diz assim: produza o mar seres de alma vivente, peixes, e por aí vai. Produza a terra frutos. Ele se dirige para a terra, para o mar. Agora, quando ele vai criar o homem, ele diz assim para ele mesmo: façamos o homem. E Jesus estava lá, na criação. Ele é a segunda pessoa da Trindade, ele estava presente. Por isso ele conhece a natureza da alma do homem, o corpo do homem, como ninguém. Eu gosto daquela passagem em que Jesus cura a orelha de um homem que foi buscá-lo para prendê-lo. O nome desse homem era Malco, e Jesus naquele momento voltou àquela natureza criadora e fez a orelha de Malco outra vez, ou colou no lugar com aquela araldite espiritual que só ele tem de fazer de novo brotar uma orelha nova no lugar da que foi decepada, não é? Isso me dá a dimensão da capacidade que Jesus tem de criar em nós esperança, da capacidade que Deus tem de criar em nós sentimentos inspirados por Ele. E muitas das vezes nós abrimos mão de receber dessa criação de Deus para podermos nós mesmos criarmos os nossos destinos, as nossas maneiras de olhar a vida, a nossa maneira de pensar a vida, de refletir sobre as coisas, quando tudo que Deus gostaria que nós olhássemos, sentíssemos, percebêssemos as coisas com os olhos dEle. É tremendo isso. Não é? Quando a gente começa a entender isso, é uma coisa gloriosa. Eu acho que a gente se coloca no centro do que Deus quer para nós. É aquilo que Jesus fala: olha, eu vou te guiar com os meus olhos, né? Instruir-te-ei, o Senhor fala sobre isso: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves andar, não é? Guiar-te-ei com os meus olhos. Eu quero poder enxergar os obstáculos, a vereda da minha vida com os olhos do Senhor, porque Ele me criou, Ele sabe o que é melhor para mim. Ele me formou, Ele me fez criatura, mas no dia que eu o aceitei, eu virei filho dele. E aí é uma coisa tremenda. A diferença entre criatura e filho é algo sobrenatural. Mas vamos lá. A gente falou também da relação de Jesus com a salvação. Ou seja, Ele é o nosso Redentor. É Ele que redime a nossa vida. É Ele que pegou a minha vida, a tua vida, cravou os nossos pecados lá na cruz do Calvário e riscou aquela cédula e substituiu por uma cédula nova. A cédula dele, que não tem pecado. Não é? É por isso que um dia, quando nós comparecermos diante de Deus, nesse Redentor aqui, nós teremos a possibilidade de entrarmos no céu. Nós teremos a condição de, não pelos nossos próprios méritos, mas pelo senhorio de Jesus na nossa vida e pela misericórdia dele, nós temos a possibilidade de entrarmos no céu através da cédula de Cristo que não tinha pecado.
A nossa foi riscada e foi guardada, foi cravada lá na cruz. Então essa é a relação de Cristo com a salvação. E agora a gente chega num tempo muito interessante, né, do nosso estudo, do nosso comentário, quando ele coloca o verso 18. Ele diz assim, olha, ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a proeminência. Então, nessa carta de Paulo aos Colossenses, Paulo coloca exatamente a dimensão da relação de Jesus com a sua igreja. Eu sou igreja, você também é igreja, se você verdadeiramente o reconhece como o Senhor da sua vida. E essa relação é a relação de cabeça. E a relação dele de cabeça para nós que somos corpo, ela é colocada, ela é pautada em dois aspectos nesse texto aqui de Colossenses, capítulo 1, verso 18. Ele diz assim, olha, Jesus é a cabeça, ele é o princípio, é o radical grego arque. Né? Tem dois significados. A primeira coisa é que Jesus é o princípio de tudo, nele se origina a nossa vida, nele, nessa cabeça é que saem todos os comandos para que todo o restante do nosso corpo funcione. A gente não pode esquecer que o nosso referencial, a pessoa que dá o comando para que eu respire, para que eu possa continuar caminhando, para que eu enxergue, é o Senhor. E assim é em relação à igreja. Jesus é a cabeça, é dele que deve sair todo o comando. Ele é o princípio das coisas e ele também governa todas as coisas. São os dois aspectos que eu quero colocar para você. Jesus como o início, como a cabeça, como a origem de onde tudo deve partir, e Jesus como aquele que governa, que define destinos, que muda situações, que dirige de acordo com o que ele quer os rumos do seu corpo, que é a igreja. Tremendo isso, não é? Eu gosto quando a gente lê esse versículo, né, que Jesus é a cabeça, porque é ele que comanda, é ele que dirige, é ele que inspira, é ele que planeja todas as coisas. Então a gente tem que aprender com isso. Nos destinos da igreja, e eu sou igreja, você é igreja, nos destinos da igreja quem deve definir é o Senhor. Quem deve dar a palavra final é Ele. É Ele que comanda, é Ele que governa, é Ele que reina. E ele diz assim também, que o Senhor é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Olha, Ele é aquele que é a fonte da igreja, é o princípio da igreja. É Ele que entra como o início do amor, é Ele que gera amor no nosso coração. É Ele que é a fonte de melhoria contínua da nossa vida, do nosso caráter, de transformação. É Ele que é de onde vem a fonte para que nós possamos melhorar, sermos aprimorados a cada dia, sermos lapidados a cada dia. Eu fico imaginando o Senhor como um grande escultor, né? E a nossa vida como uma grande pedra bruta. Jesus é capaz de olhar para nós e lapidar-nos do jeito que Ele quer, porque é da mente dele, da cabeça que Ele é que sairá a imagem que Ele quer de nós. E se nós deixarmos que Ele possa executar essa obra, o resultado perfeito será uma obra de arte. Deus olhará para nós como olhou para Jó e dirá, voilá, esse aí é segundo o meu coração, esse aí é temente a mim. Esse aí anda como eu gostaria que ele andasse, não é? Ele testemunhou acerca de Jó e pode testemunhar a meu respeito e a seu respeito, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Ele continua sendo Deus e continua nos aperfeiçoando, e por continuar nos aperfeiçoando, eu aprendo isso com o próprio Jó. Era uma pessoa que Deus testemunhou dele, diante até do próprio Satanás, não é? Mas é uma pessoa que Deus não desistiu de continuar ensinando. E mesmo tirando tudo de Jó, claro que aquilo fazia parte de um processo para que Jó pudesse enxergá-lo ainda mais e ainda melhor, de uma maneira muito mais nítida, não é? Deus fez isso. E no final, Jó conhecia ainda mais a Deus. Se você ler a história de Jó, você vai entender lá no capítulo 42. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem e eu comecei a ter uma nova relação contigo, Senhor. Eu comecei a entender que o teu governo, que o Senhor como a cabeça da minha vida, que o Senhor é capaz de me dar uma nova perspectiva de fé, uma nova perspectiva de vida que mesmo eu te conhecendo antes eu não tinha. Oh, que coisa tremenda isso! Eu quero descobrir mais de Deus a cada dia. Eu quero poder aprender mais do Senhor a cada dia. Eu quero poder ser lapidado por Ele a cada dia.
É aquilo que Paulo escreve, né? Na casa do Senhor não há, ele escreve a Timóteo, na casa do Senhor não há apenas vasos de ouro e prata, mas vasos de pau e barro, uns para honra, outros para desonra. Senhor, que eu seja um vaso de barro, mas que dentro de mim possa haver vida, e a vida do teu Espírito transborde, e eu seja um vaso de honra, feito de material ruim, é verdade. Barro é um material, digamos assim, simples, até medíocre se você comparar com o ouro, mas o barro tem uma facilidade de moldagem por parte do oleiro tremenda. Que o Senhor possa fazer isso com a minha vida, Ele que é a cabeça da igreja e portanto a cabeça da minha vida. Que dele procedam os meus sonhos, as minhas aspirações e os meus anseios. Eu gosto também quando ele coloca no versículo 19, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, na pessoa de Jesus. Então olha só, em Jesus nós temos a plenitude de todas as coisas. Eu gosto da mensagem de João Batista, lá em João capítulo 1, 26, ele diz assim, olha, no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Você precisa conhecer mais de Deus. Há um hino que diz assim, eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. E aí eu começo a entender que se uma porta se fecha aqui, outras vão se abrir ali, porque Deus é assim. Deus é assim. Ele pode permitir que uma porta se feche aqui, mas ali na frente Ele vai abrir outra para a gente passar. A gente tem que crer nisso. Então essa capacidade de conhecer a Deus eu não quero perder. Por isso que a Bíblia fala, conheçamos e prossigamos em conhecer, porque Deus, a gente só vê por enigma, mas um dia, aqueles que prosseguem em conhecer ao Senhor vão ver Deus face a face. E aí aquilo que me estava oculto, que eu não teria capacidade espiritual de entender, eu vou conseguir entender um dia. Um dia toda a verdade que eu enxergo hoje por enigma, eu poderei ver claramente, se eu continuar buscando e prosseguindo em conhecer esse Deus que tem a plenitude e que é a plenitude de todas as coisas. E no verso 20 ele diz assim, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu. Veja, a igreja de Colossos começou a ter uma certa heresia de que os méritos das pessoas que conheciam, que estudavam mais, esses méritos davam um conhecimento de Deus. Não, não é isso. Não é o seu esforço ou o meu esforço que vai nos fazer conhecer mais a Deus. É a dedicação e é a vontade de Deus em se revelar. Mas talvez seja não algo cognitivo, mas algo de vida, algo espiritual, que nós vamos viver no dia a dia. É claro que nós devemos só buscar a Deus, mas a grande heresia que havia na igreja de Colossos é que eles achavam que só pelo fato deles estudarem, eles saberiam tudo de Deus e isso lhes garantiria a salvação. Não é o conhecimento que vai garantir a mim, a você a salvação, ou um dia a possibilidade de vermos Jesus face a face. O que vai garantir é a misericórdia de Deus e o fato de nós estarmos e vivermos a palavra dele todo dia. Obviamente que conhecer a palavra é tremendo e é importante e é fundamental para que nós possamos entrar no céu. Óbvio que sim. Mas o que eu estou dizendo é que a gente não pode ter isso como estribo da nossa fé. Não, porque eu sou conhecedor, eu estou salvo. Os fariseus também o eram, mas não viviam. Eu quero falar para você nesse estudo, nesse comentário, você que está me vendo agora, que conhecer a Deus é uma bênção, ler a palavra é uma bênção, mas mais do que isso, viver a palavra é que garante a salvação. Viver e crer e acreditar e conviver com ela e fazer dela parte do seu dia a dia é que vai trazer a mudança de vida e um lugar no céu. Fariseus também eram extremos conhecedores da lei, mas estavam com seu coração distante do Senhor, até porque nem acreditavam que Jesus fosse capaz de fazer o que era capaz de fazer. Eu quero poder cultivar, além do conhecimento, a intimidade com Deus. Conhecer é uma coisa, ser íntimo é outra. Quando eu conheço uma coisa, eu estudo sobre ela, eu posso dizer, determinado assunto eu domino, eu conheço, mas quando eu sou íntimo, eu conheço de andar junto, eu conheço de fazer dele parte do meu dia, eu conheço de fazer daquele assunto algo que é constante na minha vida, e eu conheço porque eu aceito que aquilo venha e faça parte da minha vida e passe a reinar e governar a minha vida. Com Jesus é assim.
Portanto, que você possa entender que esse Jesus é capaz de reconciliar você com Deus, de reconciliar o equilíbrio da sua vida, de trazer à existência aquilo que estava fora para ser algo novo. E você, como diz Paulo no verso 22, poderá se apresentar diante de Deus santo, irrepreensível e inculpável, porque em Jesus você é mais do que vencedor. Semana que vem nós estamos aqui com mais um capítulo dessa série.